vídeo a seguir desse é um vídeo sobre como não ser reativo. E é um conteúdo que está todo ligado ao ego. E antes de falar sobre não ser reativo, é preciso falar um pouco do tal ego. Nós temos três conceitos de ego: ego segundo o dicionário, ego segundo a psicologia e ego segundo a sabedoria popular. E é esse que interessa para nós. Ego, segundo o dicionário, significa o eu de cada um, a forma com que a gente vê a nossa própria identidade. E segundo a psicologia, o conceito de ego é uma instância psíquica que faz com que o indivíduo diferencie comportamentos racionais de comportamentos instintivos. Mas a gente não vai entrar em detalhes porque não é isso que interessa para nós. O que interessa é o conceito de ego segundo a sabedoria popular. Na linguagem coloquial, ego é o excesso de autoestima, que fique claro que eu estou falando da linguagem coloquial. Por exemplo, aquela mulher tem o ego muito inflado e se acha superior às outras. Ego é como se fosse um termômetro que varia de acordo com as reações que obtemos das pessoas ou de fatos externos que estão relacionados a nós. Se uma pessoa recebe um elogio, o ego dela aumenta um pouco, o termômetro sobe um pouco. E essa pessoa passa a se sentir bem por alguém ter amaciado o ego dela. Uma guria muito bonita, que chama atenção, recebe elogios o tempo inteiro, tem o ego inflado. Pessoas com o ego inflado se acham superior às outras. Mas tem um porém: ego não está relacionado só a coisas boas, a elogios. Também faz parte desse contexto as reações ruins que obtemos das pessoas. Por exemplo, alguém te ofende e tu se sente mal por isso. Tu se sentiu mal porque o teu ego foi ferido. A culpa da gente se sentir mal, ou até mesmo se sentir bem com um elogio, é do ego. A vontade de querer estar sempre certo, de querer provar que tu tá certo, ou de querer provar algo para alguém. Se tu tem uma namorada e ela te trai, o sofrimento que a gente sente é culpa do ego. E o exemplo que eu usei antes da guria gostosa com o ego inflado, o ego de uma pessoa assim é que nem um balão. Os caras vão puxando o saco dela e o balão vai enchendo. E o balão, quanto mais cheio, mais frágil ele fica. Pode chegar alguém com uma agulha e estourar esse balão. Alguém chega para a menina e fala que ela tá gorda. O ego dela vai lá embaixo. Ela se sente afetada pelas coisas externas e ela vai ficar muito mal por isso. A opinião das outras pessoas afeta ela. Ou então, do nada, as pessoas param de elogiar essa mulher. E é como se o balão do ego dela começasse a murchar. Por isso, ela sente a necessidade de ter a atenção das pessoas para se sentir bem. Claro que nem toda mulher bonita tem o ego inflado. Às vezes, tem pessoas que, além de beleza, têm autoestima e não precisam de fatores externos para se sentirem bem. E, ao mesmo tempo, não se afetam com esses fatores externos quando eles são negativos. Por isso, não confunde ego com autoestima ou com amor próprio. Resumindo, ego, de acordo com a sabedoria popular, é se afetar por coisas externas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Se a gente for se aproximar de uma mulher e for rejeitado por ela, a gente só vai sofrer ou se sentir mal por isso se a gente botar o ego em jogo. O ideal é que a gente desligue o botãozinho do ego e mantenha ele sempre neutro, nem positivo nem negativo. Isso vai fazer com que a gente nunca se afete pelas coisas, pelas perdas, pelas rejeições, pelas coisas que não dão certo. Vai fazer com que a gente não saia da nossa realidade quando receber um elogio. Vai fazer com que a gente não se sinta melhor ou pior que ninguém por ter um carro do ano ou ter dinheiro, ou até mesmo por não ter carro e não ter dinheiro. Deixando o ego de lado, vai fazer com que a gente pense duas vezes antes de entrar numa discussão, numa briga, antes de querer provar algo para alguém. Na verdade, a gente está querendo provar algo para nós mesmos e no final das contas, ninguém saiu ganhando. Eu chamo isso tudo de a morte do ego. Não é tão simples matar o teu próprio ego e parar de se importar com as coisas. Como todo processo de desenvolvimento, é algo a médio e longo prazo. E esse processo se resume a dois passos básicos. O primeiro passo é entender o mecanismo do ego, entender em que situações o ego está em jogo, entender em que situações as coisas importam para ti somente por causa do ego. E o segundo passo é aprender a não ser reativo,
E é esse o assunto do próximo vídeo.